Estamos ao vivo, estreando a nossa live matinal, 7h15 da manhã, com análise de caso clínico. Então eu preparei um super caso para vocês, de uma paciente minha que veio ano passado, durante a pandemia, justamente para tratar depressão, ansiedade. Tá muito legal, a gente vai tentar encontrar qual é o acuponto que a gente vai utilizar para essa paciente. Eu vou te explicar qual é o raciocínio clínico que a gente vai utilizar para entender os sintomas dessa paciente. Lembrando que isso tudo aqui é apenas um esquenta para o nosso grande treinamento online que vai ao ar segunda-feira que vem, às 20 horas. Então, espero que vocês fiquem cientes de que quem cedo madruga, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Então, a gente tá aqui estreando nesse horário. Por quê? Porque eu quero que vocês venham preparados para esse treinamento, ok? Lembrando que hoje vai ser só o caso clínico. Eu vou jogar o caso aqui agora e a gente vai tentar analisar junto, tá? E aí, na segunda-feira, eu vou explicar para vocês, eu vou te dar a ferramenta para você analisar isso de uma forma muito mais raciocinar em cima do caso, através das teorias da medicina chinesa, porque eu quero que vocês fiquem craque em raciocínio clínico, porque é só através de raciocínio clínico que a gente consegue chegar na causa exata da doença. Quando a gente fica sofrendo com encontrar acuponto, não sabe que acuponto utilizar, sabe qual que é a grande questão? Você não tá sabendo, o problema não é o acuponto. O acuponto você pode até saber bem, pelo menos os mais utilizados, saber a função deles. O fato é que sim, tem vários acupontos que podem ter a mesma função. Você tem que saber qual é a combinação, e você só sabe a combinação perfeita, quando você tem análise de raciocínio clínico. E aí as pessoas me perguntam, né? Ah, mas na China, quer dizer, eu acho que tem gente que não pergunta, mas pensa. Será que na China sempre dá resultado a acupuntura? Por que a pessoa se pergunta isso? Porque eu sei que aqui nem sempre dá resultado. Eu também não tive resultado com 100% dos meus pacientes. Isso envolve uma série de questões culturais, inclusive. Só que é aí que eu quero chegar. Tudo bem, a China está no berço cultural da acupuntura. Sempre dá resultado? Gente, eu morei lá 10 anos. Eu sempre vi resultado. Sempre melhorou. E olha que a gente fazia estágio seguidão, assim, ó. Um ano fazendo estágio com a mesma professora. A gente acompanhou o paciente do início ao fim. E sempre deu resultado. Bom, como tem essa questão cultural, então eles estão imersos nesse meio, com certeza vai ter uma probabilidade de ter um resultado maior, porque eles vão acreditando mesmo, confiando, eles escolhem o médico a dedo. Quando ele vai lá fazer acupuntura com o médico, é porque ele foi indicado, porque ele é famoso, e ele já se joga de cabeça naquele tratamento. Depois, o chinês tem um detalhe aqui bem interessante. O chinês faz acupuntura 3 vezes na semana. Isso também é bastante importante, é algo que vai definir os nossos tratamentos. Eu sei que aqui no Brasil é caro, a pessoa trabalha, a vida dela é ocupada, a acupuntura dói, ela não vai querer ser acupunturada 3 vezes na semana, não é verdade? Por isso que eu tento, pelo menos, jogar para 2 vezes na semana. Agora, eu posso falar uma coisa para vocês. Na fase de tratamento, 1 vez por semana é muito pouco. Sabe? Olha o pessoal aqui perguntando. Deixa eu ver, alguém perguntou alguma coisa? Vai até que horas? Vamos até às 8, tá? Vamos até às 8. Não vamos prolongar muito, não. Quem tá indo pro trabalho, abre o celular aí, vai no meio do caminho, vai assistindo, porque a gente vai analisar o caso clínico. Então tá combinado, recado dado. Quem tá presente aqui hoje, lembre que isso é só um esquenta. Amanhã vai ter live, a gente vai ter uma maratona de lives. Quem tá aqui já fala eu vou, quem vem pro treinamento segunda-feira, joga aí no chat, eu vou, segunda-feira às 20 horas, vou esperar vocês no YouTube, hein? YouTube vai ser o treinamento lá, tá bom?
Amanhã também tem live. Amanhã a live a gente vai falar o caso clínico, tem na programação. Não tô lembrando agora, não vou falar pra eu não entrar em conflito com a programação que eu já joguei. Quem tá inscrito pro treinamento já tá nos grupos onde eu tô jogando a programação, onde eu tô lembrando vocês da live. Amanhã à noite, terça-feira, nós temos a nossa live semanal. Vamos fazer também análise de caso clínico no YouTube, é muito legal, porque no YouTube vai ser muito mais, como digamos, solene, porque tem um slide, é diferente. O papo no YouTube, o papo no Instagram são coisas diferentes. Aqui eu prezo demais pela presença de vocês no chat, porque eu tô aqui, ó, no olho. Então a gente vai falando caso clínico, no final a gente vai falar qual é o acuponto e eu quero a presença de vocês no chat falando aí pra mim, tá? Ó, gente, dá licença, eu tô com o caso aqui, tá? Então, vamos lá, vamos pro caso. Estão preparados? Aqui, ó, o pessoal falando que vem, né? Vem pro treinamento, então, tá? Dia 20, tá bom? Gente, é uma senhora de 73 anos. Vamos lá. Olha, é o seguinte, agora vocês precisam anotar aí os sintomas, porque a gente vai voltar sintoma por sintoma, ou memoriza, porque senão essa live aqui não vai valer de nada. A gente tem que dar uma... Então, memoriza. Se não tiver como anotar, só memoriza, porque a gente vai voltar sintoma por sintoma. O raciocínio clínico é isso. A gente tem que saber entender cada um dos sintomas. Por isso que você não sabe escolher acuponto lá na frente, tá? Bom, vamos fazer, eu vou explicar pra vocês. Então, vamos lá. Primeiro, os sintomas dessa senhora. 73 anos de idade. Há 2 meses vem sentindo crises de ansiedade. Bom, gente, eu tratei essa senhora em março deste ano, tá bom? Em março deste ano. Ou seja, ela veio lá da pandemia. No momento de crise, tem sintomas como, já vai pensando aí, náuseas, opressão no peito, agitação mental, sensação de aperto na nuca, desânimo com vontade de ficar deitada. Então, a cada sintoma, eu quero que você pense qual órgão ou víscera pode estar relacionado com esse sintoma. É assim que a gente faz, ok? Ó, vontade de ficar deitada, tá? Sensação de nó na garganta, com vontade de chorar, mas não consegue chorar. Disse que se chorasse se sentiria melhor. E palpitações. Já estão pegando aí? Sejam todos muito bem-vindos, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Não falei o nome de ninguém, mas sei que todos que estão aqui sejam bem-vindos, tá? Então, pegaram, já estão imaginando aí qual acupuntura. Tem alguns sintomas clássicos, hein? Palpitação é um sintoma clássico. Vontade de ficar deitada é um sintoma clássico. A gente já vai falar de que órgão e víscera, com qual órgão e víscera está relacionado. E tem foto de língua também. Gente, isso nas crises. Olha só, ela tinha crises de ansiedade, tá? Então, vamos lá. Tem vezes que ela tá normal, tá tranquilo, levando o dia a dia. Aí, de repente, ela entrava numa crise. Então, esses são os sintomas da crise, hein? Ó, desânimo total, vontade de ficar deitada, sensação de choro, opressão no peito, nó na garganta, aperto na nuca, náuseas e pensando. Vocês estão se colocando no lugar dessa senhora? Fora das crises, se sentia cansada, memória fraca, dorme mal de uma forma geral, mas se sentia com energia para realizar as suas atividades do dia a dia. Fora das crises, sensação, as fezes são soltas mais de uma vez ao dia, distensão abdominal e falta de apetite. Olha só quais são os possíveis órgãos relacionados com essa síndrome. Sempre foi de guardar sentimentos, inclusive raiva, mas não se considera explosiva. Tem pressão arterial elevada, pulso em corda e escorregadio, língua vermelho forte, ligeiramente arroxeada, com pouca saburra e ligeira marca dos dentes, todos os exames normais. Então, o que acontece? Essa senhora, ela foi procurar acupuntura porque ela tinha essas crises de ansiedade
Mas ela fez tudo que é exame de sangue, exame do coração, exame de fígado, fez um check-up geral e deu tudo normal. É nessa hora que a pessoa vem procurar acupuntura, né? Olha só o professor comentando, sim, tem de tudo. Apesar dela ter de tudo, tá bem claro o que ela tem. Pra mim, tá bem claro, porque tem sintomas que são bem clássicos, não sei se vocês conseguiram identificar. Só que aí a gente tem que criar uma linha de raciocínio, a gente tem que unir tudo. Porque, olha só, professora Vera, Helena, se a gente pensar que ela tem de tudo, o que vai acontecer na hora de tratar? A gente vai querer tratar tudo. A gente vai querer tratar fígado, a gente vai querer tratar coração, a gente vai querer tratar baço, a gente vai querer tratar rim. Então vai jogar até o pulmão aqui no meio. Só que a gente tem que enxugar isso, a gente tem que entender de onde vem. Porque a gente vai chegar no máximo aí a 1 ou 2 síndromes, 3 estourando, pra gente entender e escolher os melhores acupontos, tá? A grande questão aqui dessa senhora é o seguinte, eu vou contar rapidinho a história dela. Na pandemia, ela sempre foi uma pessoa super ativa, tá? Sempre fazendo várias atividades simultâneas, uma pessoa normal. Só que durante a pandemia, o marido dela, o marido faleceu depois de passar 3 anos em cuidado intensivo em domicílio. Olha só, em 2019, o marido dela morreu, 2019. Só que ela ficou 2016, 2017, 2018, 2019 em casa, cuidando do marido, que ele estava em cuidado intensivo, com cama de hospital, tudo em casa. Ela ficou 3 anos em casa cuidando do marido. E aí veio a pandemia. O marido já tinha falecido, só que ela continuou em casa. Então ela estava acostumada. Ela falou que a pandemia para ela foi tranquilo. Ela não teve, porque ela já vinha de 3 anos em casa. Aí ela ficou em casa, ela ficou bem, ela ficou feliz, ela estava tranquila em casa. Até que em 2022, ela de repente começou a sentir isso tudo. Quando abriu tudo, no início desse ano, que abriu tudo, vamos começar tudo de novo. Abriu o comércio, abriu a academia, abriu a escola, reabriu tudo. Ela teve que sair de casa, ela teve que de repente confrontar o mundo de novo. E isso trouxe a crise de ansiedade para ela. Vocês concordam que ela ficou 5 anos em casa, 3 anos cuidando de marido e 2 anos na pandemia, levando tudo numa boa, entre aspas. Mas ela foi guardando um sentimento, foi guardando um emocional que de repente veio à tona quando ela precisou encarar o mundo de novo, aquele mundo fora das paredes da casa dela, que eu acho que é o que aconteceu com muitas pessoas que ficaram 2 anos trancafiados em casa. Muitas pessoas tiveram que se readaptar. Talvez ela estivesse bem na casa dela, ela se sentia bem, ela se sentia feliz, ela costura, ela cozinha, ela fazia as costurinhas dela e ela estava tranquila. Mas de repente tem que ir no supermercado, tem que ir fazer um monte de coisa e ela criou uma síndrome de pânico, entre aspas, uma síndrome de pânico porque ela não queria sair de casa, ela passava mal. E ela de repente via esse rompante de agitação mental, de palpitação, de querer ficar deitada. É o querer ficar deitado, mas porque ela estava cansada, sem ânimo durante as crises. E ao mesmo tempo não conseguir dormir, porque a cabeça dela cheia de pensamentos, com náuseas. Olha só os sintomas que ela tem. Opressão no peito. Pensa, gente, querendo gritar, querendo chorar, mas não conseguir. Então, de repente, aquele sintoma dela veio à tona. Ela veio procurar fazer acupuntura. Essa é a explicação. Vamos ao diagnóstico? Diagnóstico da medicina ocidental. Depressão com crises de ansiedade. Ok? Agora é o seguinte. O que será que pra gente da medicina chinesa vale falar que ela tinha depressão e crise de ansiedade? Pronto. Bora procurar acuponto. Vou pegar meu livrinho aqui de acuponto. Vou começar a escolher acuponto. Que é acuponto que trata ansiedade? Gente, será que é assim que faz? Será que só porque eu sei que ela foi diagnosticada com depressão e crises de ansiedade, depressão porque ela se sentia cansada, apática, não queria sair de casa, ela tinha ânimo
para fazer as atividades dela, mas ao mesmo tempo não, porque ela queria continuar ali escondida na casa dela e de repente explodia nessa sensação de nó na garganta, opressão no peito e opressão na nuca. Então essas crises de ansiedade de, meu Deus, vem tudo à tona, eu não sei se eu vou dar conta. Quer dizer, essa é a crise. Aí passava. Aí ela passava, viu, gente? Isso durava algumas horas do dia. Aí passava, porque ela tinha que ficar deitada, porque era muita sensação de sufoco. Essa é a palavra. Aí passava e ela voltava, voltava a fazer a vidinha dela ainda sem tá extremamente feliz. Como a gente tá feliz? Vocês estão felizes, não estão? A gente tá feliz, a gente tá levando o dia a dia. A gente não tá ali querendo ficar preso em casa chorando, né? Então é isso. Esse foi o diagnóstico. Vocês entendem que não adianta eu saber qual é o diagnóstico da medicina ocidental, que eu tenho que saber o que está acontecendo, da onde surgem tantos sintomas, qual é o raciocínio clínico por trás de tudo isso que ela estava sentindo. E agora, vamos lá, a gente já vai começar a fazer análise de raciocínio clínico. Vou colocar a foto da língua aqui, mas eu queria que vocês que estão aqui na live, vocês têm alguma sugestão? Já poderiam jogar aí no chat qual o possível órgão, a partir dos sintomas, que vocês sugerem, que surgiu uma sugestão mental aí em vocês, que poderia ser o desequilíbrio. Vamos lá, pode falar aí no chat pra mim, tá? Enquanto isso, eu vou colocar aqui a foto da língua dela. Olha só. Essa aqui é a nossa paciente. Então, ela tem, ó, professora Vera Helena, pulmão e coração. Vamos lá, professora, a gente vai analisar, tá? Eu queria saber mais pessoas. Vamos ver se todo mundo concorda com a professora Vera e se vão ter outras sugestões. Baço, fígado e pulmão. Beleza, bora. Bora que a língua aí tá aí agora. Fígado e baço. Muito bem. Vocês têm que, quando vocês pensarem numa síndrome, gente, você tem que relacionar com o sintoma que a gente comentou aqui. Fígado e coração, baço, pâncreas, baço e fígado. O pessoal tá aproximando. Não tem tantas sugestões, né? São só 5, né? Na verdade. Então não tem como fugir muito. Mas eu já vou adiantar aqui para vocês. Pessoal que, porque tem náuseas, né? Enxutou o estômago, porque tem agitação mental, tá falando em coração, porque tem fezes mole, provavelmente, deve estar falando baço, tem essa sensação de raiva, nó na garganta, tá falando fígado. Muito bem. A questão aqui, o pulmão, gente, medo, muita gente jogando medo aqui. Você vê, aí você, quero ver, coloquei a Karine numa salada de frutas, porque jogaram um monte, apareceram todos os órgãos, vocês viram? Só que agora vamos lá, vamos por exclusão. Será que pulmão, o que tem de pulmão aqui? Vamos por exclusão? Pulmão, tem pulmão aqui? Qual que é o sintoma de pulmão que apareceu aqui? Tá? Não tem pulmão, não tem nada que me leve... Gente, poderia até ter, porque vocês estão pensando em tristeza, agora que eu tô pensando aqui. Mas como eu falei, se a gente se prender a todos os órgãos e vísceras, a gente vai encontrar todos os órgãos aqui. Mas a gente tem que ser mais esperto. É por isso que eu tô ensinando raciocínio clínico para vocês, tá? Tem a tristeza? Tem. Ela tá deprimida? Tá. Mas ela não falou exatamente tristeza. Olha só, vamos lá. A depressão pode estar relacionada com uma angústia também. Essa sensação, essa agitação, essa angústia e tristeza pode não necessariamente serem coisas relacionadas. Essa sensação de choro é mais uma sensação de choro que ela tem vontade de chorar porque ela quer colocar para fora um sentimento que está prendendo aqui dentro. Aquele sentimento que ela guardou por 5 anos, 3 anos, o marido ali na cama e ela sofrendo junto com o marido. Quando o marido morreu, fechou tudo. E ela continuou, ok, tá tudo bem.
E aquilo, ela aprendeu aquele tipo de sentimento aqui dentro por muito tempo. Tá, tudo bem, pô, o marido morreu, com certeza estava triste. Mas a gente tem que analisar melhor essa situação. Vamos lá. Sabe por quê? Além da tristeza, não teve nenhum sintoma mais físico de pulmão. Olha que interessante. A tristeza pode estar relacionada com o pulmão, mas ela apresentou tosse. Quando é uma tristeza relacionada com o pulmão, a pessoa ela pode ter sintomas mais típicos de pulmão físico, que seria, por exemplo, a tosse. Entendeu? Mas ela não apresentou tosse. Se ela tivesse vindo para mim com tossezinha, aquela tosse, a pessoa com pulmão, gente, ela não tem muito uma crise bipolar como essa senhora tava. Ela é triste o tempo todo. Ela chora de verdade. A pessoa que tem a tristeza do pulmão, ela senta e chora. É um choro descontrolado, a lágrima sai. Ela tem uma tosse, porque existe a retroversão do Ti do pulmão. Esta senhora aqui, ela tem um choro contido, ela não consegue chorar. Pode ser que é triste, pode ser que a segunda fase, se ela não sair dessa fase de que tá bloqueada essa emoção, essa segunda fase de que a tristeza vai de fato se instaurar, não chegue. Entendeu? Então esse choro bloqueado tem a ver com outra coisa que a gente vai analisar aqui. Então vamos lá? Olha só que bacana, é isso aí. Eu tô falando aqui, tô prestando atenção no chat de vocês, tá? Aqui já aproximou mais, olha a Maristela. Estagnação do Ti do fígado, deficiência do sangue do coração. É mais ou menos isso mesmo, é mais ou menos isso. Deficiência do Yang não é deficiência do Yang, sabe por quê? Porque ela não falou em nenhum momento em frio. Ó, isso é raciocínio clínico, gente. A gente vai aprender isso lá na segunda-feira. Tem sintoma de frio? Então, a gente não pode falar em deficiência do Yang. É deficiência. Vamos lá. Qual é o meu diagnóstico da medicina chinesa? Síndrome mista de deficiência do Ti, do coração e do baço e estagnação do Ti do fígado, ok? Uma síndrome mista, na verdade, as três juntas, né? Mas como existe uma síndrome clássica de deficiência do coração e do baço, porque coração e baço, eles se conectam em um determinado momento, que é na produção do sangue. Se o Ti do baço está deficiente, baço não produz sangue. O sangue do coração vai ficar deficiente. Ti e sangue, eles têm uma relação, uma conexão. Se o sangue está deficiente, o Ti pode ficar deficiente. Porque o Ti e o sangue, eles têm uma relação de mãe e de filho. Se o Ti está deficiente, o sangue não flui. E é essa a relação que a gente vai fazer. Porque a gente tem que eliminar. Espero que vocês tenham entendido que o pulmão, ele tem a ver com tristeza, mas ele não entra aqui por essas questões que a gente analisou. Tá? Não tem tosse, não é um choro descontrolado, eterno, aquela pessoa que chora. Uma tristeza profunda mesmo. Essa senhora não, ela tá com uma emoção contida, que tá bloqueando. Então, porque o choro dela não sai. Então, gente, vamos lá. Sintomas que tem a ver com a deficiência do Ti do coração. Vamos fazer mais uma exclusão aqui? Por que é que não é deficiência do sangue do coração e nem deficiência do sangue do baço? Porque a língua dela não tá pálida. Ela não está pálida. A língua dela tá vermelha. Olha essa língua com saburra, que gera o quê? Umidade interna. Tem marca dos dentes. É uma língua vermelha. Exatamente. Língua vermelha, tá? Então, gente, olha só que bacana. Pela língua, a gente já pensa em baço. É uma língua típica de baço. Tem as fendas, então é uma língua de deficiência. Lembrando que é uma senhora de 73 anos. Então, ela vai sempre ter deficiência de tudo.
Deficiência do yin, deficiência do qi, de uma forma geral, ela tem várias deficiências. Mas como ela veio com um problema de saúde, a gente tem que focar no que está trazendo esse sufoco emocional. Por que ela chegou nesse ponto? E a gente tem que entender um pouquinho o histórico dela também, tá? Então, a deficiência do qi, do coração e do baço. Agora a gente vai explicar. Agora vocês podem perguntar, mas eu já trouxe o raciocínio clínico para vocês. Só voltando aqui, pulso, não tem como a gente colocar foto, mas é uma pessoa, eu atendi presencialmente, eu peguei o pulso dela, e o pulso dela é em corda e escorregadio. O pulso em corda remete a uma síndrome de estagnação do qi do fígado. E o pulso escorregadio remete a uma síndrome de deficiência do qi do baço. Por que não é yang, hein? Porque eu já falei, porque não tem sintomas de frio. Então, gente, quando eu vi essa língua e no final da anamnese eu peguei o pulso dela e eu detectei esse pulso escorregadio e esse pulso em corda, eu já mais ou menos fechei o diagnóstico na minha cabeça. Só que eu tenho que entender. E aí eu joguei o coração aqui no meio. Por que o coração entrou, gente? Porque ela tem um sintoma clássico que ela me falou, eu não supus. Ela tem palpitação. Uma das primeiras coisas, quando ela sentou na minha cadeira, foi quando ela disse que tinha palpitação. Então, eu não posso ignorar o coração. Ela tem palpitação, então, ponto final, vamos ter que envolver coração aqui. Se eu já detectei coração e fígado no pulso, não, baço e fígado no pulso, baço na língua e o coração nos sintomas, a gente vai ficar com esses 3 órgãos, porque tá bom, vamos tentar entender o raciocínio clínico de todos os sintomas dela a partir destes 3 órgãos. Agitação mental, palpitação, memória fraca. Quando o qi do coração fica deficiente, o espírito do coração fica sem morada e gera esta agitação mental. O qi do coração não consegue nutrir o espírito do coração. Gera agitação, inquietação. Quando o qi do coração fica deficiente, o qi do coração é o que impulsiona o sangue do coração. Se o qi do coração está deficiente, o sangue do coração, lembra que a gente falou, gente, a língua dela não tá pálida, então não vamos envolver sangue, não. Não consegue impulsionar o sangue não sobe para a parte de cima do corpo, e isso faz com que ela tenha pouca memória. A memória, essa fraqueza na memória, faz com que ela venha dessa falta de qi do coração. O sangue acaba não conseguindo ser impulsionado para cima. E ela se sente com pouca memória, até uma certa confusão mental da realidade. Essa agitação, o espírito do coração fica agitado. Você pode até pensar, mas não é deficiência do yin, porque a língua tá vermelha, tá? O pulso dela não estava muito rápido. Por isso, pode até ser que o yin esteja deficiente, mas eu não vou considerar em primeiro plano. Por quê? Porque o pulso não estava rápido. E vocês detectaram que ela tem saburra? E se ela tem saburra, por mais que o yin esteja deficiente, ele está em segundo plano. Então, a gente não vai colocar no diagnóstico, porque ela tem saburra. Vamos colocar a língua de novo, gente? Quer mais saburra do que isso? É uma saburra úmida, não é? Então, ela tem essa umidade interna que vem lá da deficiência do baço, tá bom? Quando o qi do coração fica deficiente, ele não tem força para impulsionar o sangue, ele tem que bater mais rápido para levar o sangue. O corpo está precisando de sangue e isso explica as palpitações. Então, olha, a gente já explicou agitação mental, inquietação, memória fraca, palpitação, tá? Essa angústia. Por que em alguns momentos de rompante ela vem com essa angústia? É uma angústia ligada muito mais a uma agitação mental e um bloqueio emocional que tá aqui, ó. Acho que o marido dela morreu e ela não chorou.
ela aguentou firme. Talvez depois a gente terminou o tratamento, viu, gente? Ela fez 10 sessões, se sentiu bem e não quis continuar. Então, eu não sei o que aconteceu com ela depois. Mas eu penso assim, ela devia sentar e chorar a morte do marido, que ela não chorou, que ficou reprimido ali. E aqueles anos todos de vida com aquele marido, e ela bloqueou. Talvez depois disso ela tenha chorado, né? Então, ela precisava de fato colocar pra fora essa tristeza. Gente, bom, coração a gente já colocou aqui. Tontura, ela não tinha não tinha tontura, mas tinha náuseas. As náuseas a gente vai relacionar com o estômago. Quem falou estômago, tá beleza. Só que aqui a gente tem que pensar muito mais em estagnação do TI do fígado. O TI do fígado estagnado pode fazer com que o TI do estômago retroverta e se manifeste em náuseas. Mas essas náuseas que obviamente vêm do estômago, eu não vou tratar o estômago em si, porque se eu tratar o TI do fígado que está estagnado, que gera essa crise que vem repentina, as náuseas vão se resolver. Vocês estão entendendo que eu não preciso de fato pensar no estômago? Que quando eu trato a causa do problema, outros sintomas secundários acabam sendo resolvidos. E para tratar a causa do problema, eu tenho que ter esse raciocínio clínico. Sintomas de deficiência do TI do baço. O que ela sente? Vamos lá, vocês lembram, pessoal? Olha só a Maristela. Isso aí, gente, participem aqui. Fígado invadindo o estômago, gerando náuseas. Exatamente. Então, nessa situação em específico, eu não vou tratar o estômago. Eu vou tratar o TI do fígado. Porque eu já tô colocando muito órgão aqui nessa paciente. Se eu colocasse pulmão, eu podia pensar, não, mas tem uma tristeza reprimida. Vamos tratar pulmão também. Beleza, vamos pôr acuponto de pulmão. E também tem náuseas, né? Eu tô tratando o fígado, vamos tratar o estômago também. Põe acuponto de estômago. Gente, quantos acupontos vocês vão colocar nessa paciente? Não dá, é muita coisa. Então vamos partir pela causa, tá bom? Isso aí, fezes mole. Vamos relembrar sintomas de baço que ela tem? Olha lá, fezes moles 2 vezes por dia, distensão abdominal, cansaço, vontade de ficar deitada, parada, apatia, desânimo. Então, gente, olha só, o desânimo, tem tantas palavrinhas, né? Angústia, desânimo. Será que angústia e desânimo é sinônimo de tristeza? Pra gente colocar pulmão aqui nessa história. Vocês sabem que a angústia pode ter a ver com o fígado, que tem muito mais a ver também com estagnação do TI do fígado, e que o desânimo tem a ver com deficiência do TI do baço, e não necessariamente a ver com tristeza do coração? Então, esse desânimo, ele vem da deficiência do TI do baço. Eu interpretei dessa forma. Por 2 anos, 3 anos, ela cuidando do marido, obviamente preocupada com aquilo e guardando. Então, aquele baço, ele foi ficando deficiente. Ele foi a ano, mês a mês, dia a dia. E ela suportando firmemente toda aquela situação. Até que um dia a conta chegou. E essa conta chegou em março desse ano, quando veio tudo à tona. Então, quando você vê uma pessoa muito forte, enfrentando dificuldades na vida, e você fala, essa pessoa é forte, ela tá aguentando tudo muito firme, aguentando, sem chorar, tranquila, com todas aquelas obrigações que ela tinha que cumprir, pode ser que naquele momento ela esteja sendo forte, mas um dia aquela conta vai chegar. E chegou para ela. Então, durante 3 anos, ela guardando toda essa preocupação, explodiu com uma deficiência do baço. Uma deficiência do baço tão grave que acabou afetando o coração. Aí, então, agora eu vou dar uma diquinha para vocês, que é exatamente isso. Quando a pessoa tem esse choro reprimido, ou um chorinho, que é um choro entremeado com momentos de não choro, vamos voltar lá no que eu falei? A tristeza do pulmão é um choro constante. Quem aqui já ficou muito triste? Eu já fiquei. Por término de relacionamento, gente. Quando a gente é novo, né? Novo, adolescente. Nossa Senhora.
senhora, mas chorei dias e dias e dias. Isso podia ter me causado sérios problemas de saúde. Não é bom ficar chorando, não. Mas essa tristeza profunda, essa tristeza, esse choro profundo é do pulmão, certeza, tá? Agora, esse choro que quer vir, mas não vem, às vezes vem reprimido, intercalado com um momento de não choro, ele está ligado com uma síndrome mista, por isso que eu falei. E quem é do DSS aprendeu isso lá nas síndromes mistas, que é um choro intercalado de riso, ou uma coisa que não sabe muito bem se quer chorar ou não. Síndrome de deficiência do coração e do baço. E é por isso que eu falei que tem coração envolvido aí, além das palpitações. Então, baço e coração aqui, com certeza, é a alma deste caso clínico. Tudo começa pelo baço que bloqueou seus emocionais, seu emocional por 3 anos e depois mais 2 da pandemia, uma preocupação que ela não colocou para fora e a conta chegou com uma deficiência profunda do baço, que automaticamente influenciou no coração, gerando toda essa angústia, essa agitação mental que vem se manifestar em formas de crises. Ah, que incrível, hein, gente? É assim que a gente interpreta. Ok? Então, baço e coração tá ok? Todos os sintomas de baço e coração. E vocês estão entendendo que o baço e o coração aqui é a alma desse caso clínico. E a gente tem que tratar principalmente baço e coração. Só que essa preocupação, o bipolar é baço e coração? Pode ser, tá, professora Vera? Pode ser. Pode também estar relacionado, não a ver com coração e fígado e baço, mas tem a ver com estagnação do fígado. Então, gente, neste caso clínico que a gente está analisando, professora, tem a ver. Neste caso clínico, vocês estão entendendo como está concretizando tudo? Agora, pode ser que em outra situação totalmente diferente, não envolva um bipolar, não envolva coração e baço, mas só estagnação do fígado e, sei lá, de repente rim. Olha, rim, o pessoal falou rim. Agora vocês entenderam que o medo, aqui esse medo de enfrentar o mundo, de colocar a cara pra fora, também não é do rim, mas vem dessa angústia e deste desânimo. Porque quando a gente tá desanimado, a gente não tem coragem de sair, a gente não quer sair. Talvez não fosse medo, é uma falta de vontade. Tá bom ali onde ela tá. Eu não quero sair, mas como as portas se abriram depois da pandemia, ela tem que sair. A vida tá rolando lá fora, tá mó barulho aqui, os carros estão na rua, todo mundo foi trabalhar. Pensa quando isso começou. Ela se viu na necessidade. Então ela não quis enfrentar esse momento, tava bom pra ela ali. O marido morreu, ela ficou quietinha em casa, curtindo o luto dela tranquilamente, até que de repente ela vai ter que encarar essa morte e essa vida que tá acontecendo lá fora, entendeu? Então, ó, pelo menos coração, pulmão e rim, a gente tirou da jogada. Nada de coração e de rim, nada de pulmão e rim nessa paciente. Limitamos a 3 órgãos, olha que maravilha, olha que incrível que é raciocínio clínico. Porque a gente começa a limitar. E aí faz sentido. Vocês estão vendo que eu não estou inventando nada? Que tudo faz parte de uma teoria que existe, que está dentro do que é possível a gente analisar de medicina chinesa. Gente, para fechar, eu falei que ia até às 8. Sintoma de baço, a gente explicou tudo. Combinado? Sintoma de coração, a gente explicou tudo. O que ela tem aqui, que é sintoma de fígado, que a gente tem que colocar aqui para entender. Sensação de raiva, que ela pode ter sentido. Ela falou que, no caso, ela falou da personalidade dela, que se considera uma pessoa que guarda raiva. Você vê, ela é o tipo de pessoa que guarda tudo. Por isso que ela guardou como uma fortaleza aquelas dificuldades que ela estava enfrentando. Então, ela guarda raiva também. Ela falou que sempre foi uma pessoa que guardou a raiva e nunca foi explosiva. Então, ela tem essa raiva de fígado mesmo. Aqui, essa raiva vem do fígado. Pode ter a ver com essa angústia de querer falar e não conseguir. Essas náuseas que vêm por atacar horizontalmente o estômago. Tem mais.
O pulso em corda. Deixa eu ver o que mais coloquei aqui de fígado. O pulso em corda, né? E essa raiva, sim, que ela nunca manifestou. E principalmente o pulso em corda aqui, viu, gente? Não. Tem outro sintoma clássico. Aí por isso que eu coloquei fígado aqui. Quem sabe, sintoma clássico, talvez vocês não lembrem o sintoma, vou ter que falar. Se fosse no YouTube, que tivesse o slide lá, eu não ia falar não. Mas vocês não vão lembrar. Opressão no peito. Costela, gente. Costela é fígado. E mais um, hein? Sensação de nó na garganta. Pulso fino, não. Pulso fino, não. Pulso em corda. E ela não tava com o pulso fino. Tava com o pulso em corda. Então, gente, olha só que interessante. Palpitação, coração. Fezes mole, distensão abdominal, cansaço, desânimo, apatia, baço. Ok? Sensação de nó na garganta. Ela me falou. Tem coisa que a gente meio que tá suspeitando. Você fala assim, você tem uma sensação de nó na garganta e tal. A pessoa, nossa, não é que eu tenho. Não. Ela me falou, eu fico com uma sensação aqui que me atrapalha. Então é o choro que tá aqui. É o nó. Então você tá vendo que esse choro vem dessa estagnação do Qi. Ela precisava dar um grito e explodir mesmo, e dar um soco na cara. Não na cara de alguém, mas num saco de pancada. É disso que ela tava precisando. Então, aquele Qi do fígado estagnado. Quem veio primeiro, o baço ou o fígado? Talvez os dois viessem juntos, neste caso. Porque ao mesmo tempo que ela cultivou essa preocupação e ficou ali firme como uma fortaleza, aquela raivinha foi ali, bloqueando. Então ela falou, sensação de nó na garganta. Gente, sensação de nó na garganta é estagnação do Qi do fígado. Então fechou. Se eu detectei 3 órgãos extremamente claros nesse paciente, então eu fechei meu diagnóstico. Tá bom? Gente, agora sim, agora a gente vai falar de tratamento para encerrar a live. E eu quero que vocês me sugerem. Eu tenho os meus acupontos. Depois que a gente fechou o diagnóstico, ficou fácil. Que eu vou escolher, eu vou tentar fazer isso. Quem é meu aluno sabe. O que eu gosto de fazer? A gente fez análise do raciocínio clínico, a gente já viu os sintomas. Eu fechei o meu diagnóstico, né? Que eu falei que foi o quê? Deficiência do Qi do coração e do baço com estagnação do Qi do fígado. Qual é o princípio de tratamento? Qual é o princípio de tratamento? O princípio de tratamento, ele tem que a ver exatamente com o meu diagnóstico. Se eu tenho deficiência do Qi do coração e do baço, eu tenho que nutrir o Qi do coração e do baço e desestagnar o Qi do fígado. Anota isso na sua ficha de paciente. E é só isso que eu vou fazer. E são só esses acupontos que eu vou tratar. Por onde eu vou começar? Eu vou começar pelo coração, pelo baço e depois pelo fígado. Porque o coração e o baço é o cerne da questão. Então, gente, pode jogar acuponto aí. Agora ficou fácil, hein? Só acuponto de coração, de baço e de fígado. A princípio, tá? Aí você vai falar, não, mas vamos colocar algum... Ela tem calor interno? Talvez ela tenha. Porque talvez ela tenha deficiência do Yin também. Mas lembra que a gente falou que a gente pode deixar para segundo plano? E agora, para encerrar, eu preciso que vocês joguem acupontos que vocês utilizariam. E eu vou falar, eu vou até mostrar que eu tenho fotos da paciente, hein, gente? Vou começar com esses daqui, olha só. Essa foto não tá dando pra ver muito bem. Eu fiz uma transfixação ali. Eu fiz uma inserção um pouquinho... Vocês estão vendo que tem uma agulhinha no braço, aqui, ó. Tem uma agulha aqui, no coração 8, que eu transfixei vários acupontos do coração, na verdade, tá? Vários acupontos do coração. Existe uma outra técnica
que eu coloquei no coração 7, coração 7 Shanman, a partir aqui da lateral, tá? É uma técnica chinesa, um professor meu que usava, que ele falava que era mais fácil de atingir o Shanman dessa forma. Eu achava que ela precisava tanto de acalmar o espírito do coração, porque quando eu tonifico o chi do coração, eu nutro o espírito do coração, tá, gente? Então, a princípio, o meu princípio de tratamento vai ser nutrir o espírito do coração. Aí eu coloquei Shanman, porque quando eu olha, uma coisa leva a outra. Quando eu nutro o espírito do coração, eu acalmo o coração. Então a gente fala assim, Shanman para acalmar. Mas por que acalma? Porque eu nutro o espírito do coração. É o raciocínio clínico que está por trás, entendeu? É o raciocínio clínico. Então eu usei Shanman, coração 7. Eu usei o coração 8, Laocoon. Vocês estão vendo ali, bem embaixo também, em cima dos comentários, tem uma agulhinha na palma da mão. E eu acho que essa agulha foi a que deixou ela melhor. O Laocoon, que é o coração 8, eu acho que ele seria melhor utilizado na fase de crise, quando ela estivesse na crise, na angústia, naquele desespero, parece que ela vai morrer e que o mundo vai acabar. Só que nessa hora ela não vem para o tratamento. Teria que estar com ela lá em casa, na casa dela, e fazer acupuntura no coração 8, na crise, para sedar o calor do coração na crise, para acalmar. O C8, gente, memoriza isso, ele é ótimo em crises emocionais, mas até inclusive ela desmarcou a consulta porque ela estava em crise. Ela não consegue pegar o carro para dirigir e ir pro consultório na crise. Ela desmarcou, falou, Karine, eu não tô bem hoje, eu não vou. Aí eu falei, tá bom, amanhã a gente remarcou. Então, gente, olha que bacana, memorizem isso, usem o coração 8 para acalmar, sedar o espírito do coração, sedar o calor do coração nas fases de crise. Fora estes 2 acupontos, olha o pessoal perguntando aqui, a inscrição para o DSS vai ser dia 8, exatamente. Então, eu já vou falar sobre a inscrição. Deixa eu pôr um outro acupontozinho aqui que eu coloquei. Olha lá. Aí a gente tonificou o baço. Eu até usei o R3 na tentativa de tonificar o Yin de forma secundária, mas não é o meu acuponto principal. Aqui, olha lá, baço 6 e baço 9. Para tirar a umidade interna que ela tem. Tem essa sensação de peso nas pernas? Não, mas ela tem marca dos dentes e ela tem essa burra úmida. Se a gente não tirar essa umidade interna, ela vai começar a sentir peso nas pernas. Então aqui, o médico de nível elevado, quando faz o raciocínio clínico, trata a ausência de doença. Se a gente não tratar essa paciente, se a gente não tonificar o chi do baço dela, daqui a pouco não é amanhã não, daqui uns anos ela vai começar a ter essa sensação de peso nas pernas. Ah, legal, o pessoal falando que acertou os acupontos. Beleza, agora é ótimo a gente pensar assim, né? Mas qualquer outro acuponto que você pensou, viu, gente, que tem a ver com esse diagnóstico, estaria correto, tá? Não pensem que o acuponto não é a minha última palavra, tá bom? Vocês podem ter essa liberdade, mas claro que pode seguir a minha sugestão sim. Ela se sentiu bem, eu curei essa paciente, eu acho que ela precisaria de mais sessões, mas ela não deu continuidade. Ela, não, melhorei, já não tô tendo mais crises, mas aí ela ia entrar nessa fase de tristeza. Aí se a gente tivesse continuado, ela estaria melhor, eu penso, né? Não sei como que ela tá agora. Gente, mas tem mais. Aí eu utilizei bexiga 20, eu não tenho foto do bexiga 20, bexiga 15, fígado 2. Pode ser fígado 2, pode ser fígado 3. Qual que é a diferença entre fígado 2 e fígado 3?
O fígado 2, ele também move o Qi, o fígado 3 também move o Qi, só que o fígado 2, Xin Tian, ele tende mais a dissipar calor. O fígado 3, que é o Tai Chong, ele principalmente move o Qi. O 2 vai mais para o dissipar calor, além de mover o Qi. Eu acho que ela tem um calorzinho interno. Vocês estão entendendo? Olha que legal o que está por trás do raciocínio clínico. Então, fígado 2, fígado 3 são pontos muito perto. Precisa usar os dois? Para que trazer esse sofrimento para o paciente? Escolhe um, eles têm funções parecidas. Bexiga 20, que é o ponto Chu do baço. Bexiga 15, que é o ponto Chu do coração. Acertaram esse? Quem que tinha pensado em bexiga aí? Inclusive, a gente pode usar mocha nos meridianos da bexiga. O fígado 8 pode ser também. Se for pensar mais em mover o Qi do fígado, seria mais para fígado 2 ou fígado 3, tá? Vamos lá. Tremores no corpo podem indicar excesso de fígado? Patrícia, pode indicar excesso de vento interno. Vamos lá? Quer fazer parte do DSS, onde eu explico perfeitamente todas as síndromes de tremores, de vento interno do fígado? Patrícia e todos vocês, venham para a live dia 8. A gente vai abrir vagas. Então vamos lá. Vocês querem? Vocês entenderam? A gente chegou no fim da live. É basicamente isso. Os acupontos agora fica um pouco à mercê, mas eu dei as sugestões básicas. Então eu já vou me aproximando aqui do final e deixando os convites para vocês. Amanhã tem caso clínico também, das 7h15 até as 8. Vamos fazer esse raciocínio clínico. Vocês acharam legal? Vocês viram a desenvoltura com que a gente pode analisar os sintomas? Foi legal? Eu acho que foi legal. Para mim foi legal, porque na minha cabeça fica tudo muito claro. Você quer chegar nessa clareza, ter essa desenvoltura, você precisa de um treinamento muito mais básico. A gente precisa entender cada uma das síndromes, e é o que eu explico no DSS. A gente, quem é aluno, não sei, aqui ó, a Lê é aluna, ela é do DSS, e ela vem aqui, ela participa, e devem ter outros alunos aqui também, porque é infindável. Então o tempo todo eu tô treinando também. Você acha que eu tô aqui à toa? Quanto mais eu falo com vocês, mais craque eu fico. Então vocês me ajudam demais. E eu adoro, porque conforme eu tô falando, eu tô concretizando isso na minha cabeça. E vocês sabem que quando a gente concretiza, vocês não precisam ficar falando pra ninguém, né? Mas você tem que escrever no seu prontuário. Quando você escreve, você concretiza. Você vai firmando na sua cabeça. Até o pessoal aqui, a Bebel também. Olha ali, tá vendo? Eu tenho certeza, ainda mais agora que tá regravado. Os meninos tiveram acesso agora, eles estão começando a assistir. Bebel já assistiu tudo. Tem que assistir tudo de novo, eu acho. Eu assistiria. Então, quem é que tá aqui na live hoje? É o pessoal que tá de fato interessado. Eu viria pra essa live. Se eu tivesse no lugar de vocês, eu viria pra essa live. Porque eu é estranho falar, né? Mas assim, é porque de fato, quem tá ensinando medicina chinesa por aí, com essa bagagem diferenciada, não estou falando que os outros têm uma bagagem ruim, não, tá bom? Estou falando que a minha bagagem, ela é diferenciada. Então, você pode somar os conhecimentos. Você vai aprender ali no seu curso, vai aprender com outras pessoas, e aqui você vai aprender o diferencial. Vai somar isso tudo que vocês aprendem nos seus cursos, nos outros cursos que eu sei que vocês também fazem parte. Muita gente me fala, né? Eu faço parte de outro curso. Perfeito. Faça parte dos cursos todos. Não fica limitando a um curso, não. Faz um, depois faz outro e continue sempre aprendendo. Na internet, os conteúdos estão cada vez melhores. Eu até nem fico criticando, não. Eu acho que tem cada vez mais cursos bons. Porque quem ensina ruim, gente, não fica. Olha, pode ter certeza, se o produto for ruim, se o curso for ruim, ele não dá continuidade na internet, não. Porque o aluno vai falar, não vai pra frente. Então,
pode ter certeza que quem está ensinando na internet está ensinando coisa boa. E eu peço para vocês terem essa confiança. Agora, se você quer o diferencial, quem também aqui, o pessoal, a Bebel, maravilhosa, a Bebel, a Flávia, olha só que bacana. E outros alunos que devem ter por aqui, o Marcelo, Kessler, olha aqui, todos os alunos do DSS. E eu fiquei muito feliz de trazer o curso regravado para eles, abrir para todo mundo que já é meu aluno. Eu espero que eles assistam desde o início, quem está com acesso ainda ao curso, porque de fato as aulas estão focadas em raciocínio clínico. Eu entendi, afinal eu entendi que o que eu ensinava era isso. E agora eu estou focando cada vez mais nisso e eu vou trazer isso para vocês. Então, amanhã espero vocês 7h15, tá? Caso clínico, olha, tem tremor, eu acho que amanhã vai ser hiperatividade, tem tremor, hiperatividade, infertilidade, ejaculação precoce, só caso clínico top pra vocês, tá bom? E amanhã à noite tem live. Um grande beijo, bom trabalho pra todo mundo, também vou correr pro trabalho. E é isso aí, começando o mês, gente, é o meu mês, o mês de agosto, é o mês que eu faço aniversário, hoje é segunda-feira, iniciando o mês de agosto, iniciando a nossa esquenta com tudo. Deixo o meu grande beijinho. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.